A vida de Abby Hensel sempre chamou a atenção do público por um motivo muito específico. Ela e sua irmã gêmea Brittany compartilham o mesmo corpo, mas têm consciências, pensamentos e personalidades distintas. Ao longo dos anos, essa realidade única deixou de ser apenas uma curiosidade médica e passou a ser também uma história sobre convivência, escolhas pessoais e o direito à privacidade em meio ao interesse constante das pessoas. Nos últimos tempos, o nome de Abby voltou a circular com mais intensidade por causa de questões envolvendo sua vida pessoal e familiar, especialmente seu casamento e alguns rumores e processos judiciais que ganharam a atenção da mídia. No entanto, por trás de tudo isso, existe uma rotina muito mais humana e simples do que as manchetes costumam sugerir. Duas irmãs tentando viver com normalidade dentro de uma condição extremamente incomum. A vida de Abby e Brittany, duas personalidades, um só corpo. Abby e Brittany Hensel são gêmeas siamesas dicefálicas parapágicas, o que significa que possuem dois cérebros e duas cabeças, mas compartilham um único corpo. Cada uma controla um lado. Abby controla o lado direito, enquanto Brittany controla o esquerdo. Essa coordenação exige uma harmonia impressionante, desenvolvida ao longo de toda a vida. Desde a infância, elas aprenderam a realizar atividades cotidianas de forma sincronizada: caminhar, escrever, dirigir, cozinhar e até praticar esportes. O que para a maioria das pessoas é automático, para elas depende de cooperação constante. Ainda assim, ambas construíram uma rotina funcional e independente dentro das possibilidades que têm. Elas se tornaram conhecidas do grande público ainda na infância, quando apareceram em programas de televisão nos Estados Unidos. A partir dali, sua história passou a ser acompanhada por pessoas do mundo todo, não apenas pela curiosidade médica, mas também pela forma como demonstravam maturidade, equilíbrio emocional e uma relação extremamente forte entre si. Carreira, rotina e vida discreta, longe dos holofotes. Com o passar dos anos, Abby e Brittany seguiram caminhos relativamente discretos. Ambas se formaram e passaram a atuar na área da educação, trabalhando como professoras do ensino fundamental. Essa escolha profissional reforça algo que sempre foi importante para elas: a busca por uma vida normal, com propósito e estabilidade. Mesmo com a curiosidade constante do público, elas sempre tentaram manter sua vida pessoal protegida. Não é comum ver declarações frequentes ou exposição excessiva. Pelo contrário, o que predomina é o silêncio e a tentativa de viver longe da pressão da mídia. Essa postura também influencia diretamente a forma como eventos da vida pessoal acabam sendo interpretados pelo público, já que a ausência de informações oficiais abre espaço para especulações e interpretações exageradas. O relacionamento e o casamento de Abby. Em meio a essa vida reservada, Abby se casou com Josh Bowling, um veterano do exército e profissional da área da saúde. Ele também é pai de uma filha de um relacionamento anterior, o que adiciona uma camada de complexidade à dinâmica familiar. O casamento aconteceu de forma privada, sem grande exposição pública, refletindo o desejo de manter a relação longe dos holofotes. Ainda assim, por se tratar de uma figura tão conhecida como Abby, o relacionamento naturalmente atraiu atenção. É importante destacar que, apesar de compartilharem o mesmo corpo, Abby e Brittany são pessoas diferentes em termos de identidade. E apenas Abby está no relacionamento conjugal. Brittany não participa como parceira romântica.
mas compartilha a convivência física inevitável da condição que possuem desde o nascimento. Esse tipo de situação costuma gerar dúvidas no público, mas na prática, as duas sempre deixaram claro que têm vidas emocionais separadas, mesmo estando fisicamente unidas. Dinâmica familiar e desafios do cotidiano. A convivência entre Abby, Brittany e Josh exige adaptações muito específicas. Qualquer relacionamento já envolve ajustes naturais entre duas pessoas, mas nesse caso, há também uma terceira consciência presente em todas as situações. Apesar disso, relatos indicam que a rotina familiar busca ser o mais natural possível. Atividades simples como sair, conversar ou participar de eventos sociais exigem coordenação e compreensão de todos os envolvidos. O mais importante nesse contexto é que não se trata de uma situação de conflito constante, mas sim de adaptação contínua. Cada pessoa envolvida precisa respeitar limites, espaços e formas de convivência muito particulares, questões legais e atenção da mídia. Nos últimos anos, a vida pessoal de Josh Bowling foi associada a um processo judicial relacionado à paternidade de uma criança. Segundo informações divulgadas em alguns registros públicos e reportagens, houve questionamentos legais envolvendo possíveis vínculos biológicos, posteriormente analisados por testes genéticos. De acordo com esses relatos, os exames indicaram que ele não era o pai da criança em questão, o que levou à resolução do caso dentro do sistema judicial. Esse tipo de situação, embora pessoal e delicado, acabou ganhando repercussão por causa da conexão com uma figura pública. Também foram mencionadas outras alegações legais envolvendo períodos anteriores de sua vida, incluindo seu tempo no serviço militar. No entanto, esses assuntos seguem dentro do contexto jurídico e devem ser entendidos como processos formais, sem conclusões públicas detalhadas, além do que foi oficialmente confirmado. O impacto disso na vida do casal, naturalmente, se reflete mais na esfera privada do que na pública. Casos legais desse tipo costumam ser emocionalmente desgastantes, especialmente quando envolvem exposição midiática. A pressão da exposição pública. Um dos maiores desafios enfrentados por Abby e Brittany ao longo da vida não é apenas sua condição física, mas a constante atenção do público. Desde muito jovens, suas vidas foram acompanhadas por câmeras, reportagens e curiosidade constante. Essa exposição cria uma linha tênue entre o interesse legítimo e a invasão de privacidade. Por um lado, há admiração pela forma como elas vivem. Por outro, há uma tendência de transformar cada detalhe da vida pessoal em narrativa pública. No caso de Abby, isso se intensifica ainda mais quando sua vida conjugal entra em pauta. Qualquer acontecimento ganha proporções maiores do que teria em uma situação comum. Mal-entendidos sobre a vida das gêmeas. Um dos pontos mais importantes de esclarecer é que Abby e Brittany, apesar de compartilharem o corpo, são indivíduos diferentes. Cada uma tem pensamentos próprios, gostos pessoais e opiniões independentes. Essa realidade, muitas vezes, é mal interpretada pelo público, que tende a imaginar que tudo é compartilhado de forma uniforme. Na prática, elas sempre demonstraram autonomia emocional e mental, mesmo dentro das limitações físicas. Também há curiosidade sobre como funcionam situações íntimas e sociais, mas esse tipo de detalhe pertence ao campo da privacidade e não define a essência da vida delas. O mais relevante é entender que elas construíram uma forma de existir baseada em cooperação e respeito mútuo. Casamento, percepção pública e expectativas externas.
Quando imagens ou relatos do casamento de Abe surgiram, algumas pessoas questionaram como seria possível lidar com uma cerimônia nesse contexto. Houve até sugestões e opiniões externas sobre roupas, papéis e organização da cerimônia, muitas vezes vindas de uma perspectiva que não compreende totalmente a realidade delas. Na prática, o casamento seguiu o formato que melhor se adequava à vida do casal, sem necessidade de adaptações simbólicas para atender expectativas externas. O mais importante não era a aparência do evento, mas a decisão pessoal de construir uma família. Esse tipo de julgamento externo é comum quando se trata de pessoas conhecidas, especialmente aquelas com uma condição rara. No entanto, nem sempre essas opiniões refletem a realidade vivida por elas. Futuro, privacidade e novos caminhos. Apesar das especulações que surgem de tempos em tempos, Abe e sua família mantêm uma postura discreta sobre planos futuros. Não há confirmação pública sobre projetos de exposição ou qualquer iniciativa midiática. O foco parece estar na vida familiar e na estabilidade cotidiana, algo que muitas vezes é mais valioso do que qualquer tipo de visibilidade. Em situações como essa, preservar a privacidade se torna uma forma de proteção emocional e pessoal. O futuro, como em qualquer família, continua em construção. Há desafios, adaptações e também momentos de normalidade que raramente ganham destaque nas notícias. Uma história que vai além da curiosidade. A trajetória de Abe e Brittany Hensel não pode ser resumida apenas pela condição física que compartilham. Trata-se de uma história de convivência, respeito, individualidade e resiliência. Da mesma forma, a vida pessoal de Abe e as situações envolvendo seu casamento mostram como figuras públicas muitas vezes enfrentam um nível de atenção que ultrapassa o comum, mesmo quando tentam viver de forma discreta. No fim, o que permanece é a imagem de duas irmãs que aprenderam a viver de maneira única em um mundo que nem sempre está preparado para entender completamente sua realidade, e de uma família que, como qualquer outra, tenta seguir em frente, lidando com desafios, escolhas e o desejo simples de viver em paz. Top of form, bottom of form.